Luiz, boa noite, seja bem-vindo aí. E o Carlos também, que chegou depois aí. Direito administrativo, gente. Recordando, né, das nossas últimas aulas, sejam aquelas duas no presencial ou no remoto, a outra que eu vim para cá, e aí vocês ficaram aí trabalhando de casa, tá? Quando a gente pensa no direito administrativo ou na administração pública, não sei se vão se recordar, mas existe um artigo que ele é a base do direito administrativo ou do direito público. Alguém lembra? Ou NUP? Ninguém? Tawane? Alexia? Essa aluna que chegou agora, deixa eu ver. Você lembra, Camille, qual é o artigo aí que dá a base do direito público ou direito administrativo? Sim, então fala. Qual é, Gabi? Aí, olha lá, o Carlos colocou aí. Artigo 37, muito bom. Muito bem, muito bem. 30 e pouco, 37, isso. Quando nós temos a Constituição, que ela é a bússola, tá? Pensa na Constituição aí como o guia, Constituição Federal, ó, CF. A Constituição Federal ela é a nossa bússola, é o guia para todas as legislações do Brasil. Bem, dentro dela eu tenho uma série de descrições que são descrições que, pensando aqui no conteúdo da aula, elas dão base aí para que é, possamos fazer com que a administração pública funcione dentro de uma norma, tá? Calma aí que tá passando um caminhão aqui, ó. E essa norma, né, que a gente até coloca muito como burocracia, ela tá aí com base em 5 princípios que são os princípios que estão no artigo 37. Lembrando, né, a Constituição ela é uma bússola para as empresas públicas e para qualquer pessoa. Então, se eu tiver uma empresa privada e eu realizar um ato que fira, né, que venha a ferir a Constituição, eu posso ter problema. Eu, como ente público, também posso ter problema. Então, os dois estão aí extremamente ligados, tá? Nesse ponto. E a gente vai falar dos princípios administrativos, que foi justamente aí a parte que eu tinha deixado para vocês assistirem, só para eu poder dar aí uma revisada e a gente entra no Kahoot para vocês poderem desenvolver aí a atividade, tá? Que eu sei que vai chegar a gente depois, aí vai perguntar, falar, mas é para fazer o quê? Eu vi lá um aviso da tarefa. Calma, né? Ó, então vocês falaram aí do artigo 37, sim. E aí são 5 os princípios, tá? No princípio da legalidade, nós temos a base que no direito privado, vou até colocar essa tela aí para vocês, espera aí, que é a tela 13. Olha lá, legalidade. No princípio privado, tudo aquilo que não é proibido é permitido. Ou seja, se não tiver lei proibindo a sua atividade econômica, você pode fazer. Você, como pessoa, quiser fazer qualquer coisa que não está previsto na Constituição, você pode fazer, até que venha uma lei e fale que você não pode fazer aquela atividade, tá? Já no direito administrativo ou, né, no direito público, isso passa aí por uma questão de ter que haver uma previsibilidade, ou seja, precisa estar previsto em lei tal ação aí ou tal ato público que vá ser realizado. Esse princípio da legalidade, ele é importante porque senão qualquer prefeito, qualquer servidor público ia querer fazer do jeito dele, como ele quisesse, tá? E a partir do momento que ele foge do que está na lei, ele começa a cometer crime. Então, tem crimes aí de improbidade administrativa, crime voltado aí
ao mau uso do dinheiro público, formação de cartel, tudo isso, existem leis que estão para fazer um regulamento. Agora, se ele alega que não conhece, ele não pode. Porque se ele falar assim, eu não conheço a lei, infelizmente, né, o juiz vai falar para ele que ele deveria aí ter o conhecimento por estar aí à frente de uma instituição pública. Beleza? Bora pro segundo. Quem entrou depois aí que eu tô revisando aqui para que vocês consigam já estar acompanhando o que vai para o Kahoot e o que vai para a tarefa aí que vocês terão para fazer. Seja bem-vinda, Maria. Boa noite. Ó, o da legalidade tem que estar previsto em lei todos os atos. O da impessoalidade, tá? Na impessoalidade, há um ponto, ó, que o interesse coletivo ou do povo tem que se sobressair. Eu não posso, né? Sei lá, eu fiz o concurso na Secretaria do Meio Ambiente. Aí eu só vou aprovar aquelas pessoas que são meus amigos, ou aquelas pessoas que pagam aí um adicional, sendo que o serviço público como um todo é pago por nós. Que apesar, né, você pode pensar assim, mas tem taxa lá que eu pago para tal coisa que eu vou na prefeitura. Pago taxa lá no Detran. Tudo bem, mas é para que funcione, ou para que role aí é, essa parte de emissão de documentos, eles acabam em alguns momentos cobrando. Agora, tirando isso, nós temos aí o fator que aqui o ente público exercendo a sua função, ele não pode levar vantagem e nem pedir nada mais. Porque a partir do momento que ele fizer isso, ele vai enfrentar problemas, entendeu? Então, esse é um fator também bem complicado e que acontece nas cidades. Gente, espera só eu dar um pause aqui. Deixa eu ver o pessoal que chegou aqui. Voltando, gente, eram alunos do primeiro que estavam aqui perguntando. É, na impessoalidade, que aí é onde a gente parou, é, existe uma frase que ela coloca que todos são iguais perante a lei. Então, eu não posso, né, distinguir o amigo ali do rei, o amigo lá do fulano da cidade. Todo mundo é igual. É claro, né, que aí a lei até garante também o tratamento igual àquelas pessoas desiguais. Como assim desiguais? Políticas voltadas para a cota, porque os negros no Brasil sofreram durante todo um processo a questão de escravidão, e aí vários números comprovaram que eles tiveram dificuldade para se inserir no estudo, se inserir na faculdade, pessoas com vulnerabilidade social ou baixa renda, na hora de pagar taxas, tal, a lei garante aí que essa pessoa tenha aquele acesso, assim como a certidão de nascimento, né, tem acesso gratuitamente. Até mesmo para casar. De repente, a Fabiana, que chegou agora, ela vai casar, ela pode falar lá no cartório que ela não tem condição de pagar. Então, há um termo, então, esse princípio da impessoalidade, ele busca tratar todos iguais, tá? Então, pensa nisso, assim, que não há favorecimento aí dentro do princípio, dos princípios constitucionais, tá? Até de forma geral. Tem até uma frase aqui, né, ó, que eu não vou de acordo com o rosto do freguês, tá? E nem aí por ter amizade com fulanos, tal, voltada aí dentro da prefeitura. Que é aquela parada do jeitinho brasileiro, né? Que é a desgraça aí do Brasil, que isso vem desde lá de Portugal, ou daquela época que haviam aí
as milhares de formas de facilitar aquela burocracia que era criada por eles. Tranquilo até aí, né? O povo que chegou agora, boa noite, sejam bem-vindos. Eu estou fazendo uma retomada aqui do conteúdo, porque há um trabalho a fazer, eu vou explicar esse trabalho, estou justamente fazendo essa revisão para esperar vocês chegarem, porque eu vou já, a partir da próxima aula, entrar na estrutura de governo administrativa. Então, vocês vão ver uma parte voltada mais para hierarquia e funcionamento dentro da gestão pública e não mais dos princípios. Claro que vocês vão perceber, né, até falando sobre isso, que em todas as aulas, provavelmente eu vou citar esses princípios, seja o da impessoalidade, da legalidade, da publicidade, porque eles fazem parte da rotina. Então, toda essa matéria que tem todo esse conteúdo, todos se relacionam primeiro com essa base. Até por isso que eu começo com esse assunto quando eu dou essa aula, porque se vocês não entenderem esses cinco, todo o resto lá, vocês vão acabar aí falhando. Não sei se perceberam que o TJ, né, o Tribunal de Justiça de São Paulo, abriu concurso e tem parte desse conteúdo lá. Que tinha até um aluno que já estava até usando lá, estava vendo as aulas e estava até mandando mensagem perguntando, porque ele já estava acompanhando. Ó, outro princípio. Quem entrou depois, eu falei com eles, o princípio da impessoalidade, quase agora, o da legalidade, que foi o primeiro, e o da publicidade. O da publicidade é tornar público qualquer ato que seja tomado aí pelo governo, tá? Quando eu falo tornar público, é assim, eu vou fazer uma obra, então eu preciso tornar público quanto que está sendo gasto. Por quê? O dinheiro não é do Caio Amado, o dinheiro não é do João Dória ou do Jair, né? Do Jair Bolsonaro. O dinheiro é do povo. O dinheiro que está no cofre da prefeitura veio do IPTU, veio às vezes de repasse federal, estadual, e que o governo estadual e o governo federal também receberam repasses e cobraram da gente, né? Tudo que a gente compra aí vai dinheiro para eles, coloca gasolina. Quando você for no posto, aí percebe, quando você passar aí no posto, tem uma placa lá que mostra quanto vai para a prefeitura, quanto vai para o governo do estado, quanto vai para o governo federal. Então, todos eles se abastecem do nosso imposto. Então, o dinheiro é do povo. E aí, tudo que eles fazem, eles precisam divulgar para que a população tenha ciência. Um exemplo clássico, que eu tenho até essa foto que eu tinha tirado. Quando eles gastaram 2 milhões de reais para refazer a Praça da Biquinha. E aí parou a obra durante um tempão. Quando voltou, jogaram um monte de pedra, acho que foi em 2019 para 2020. Jogaram um monte de pedra, botaram os containers, e aqueles 2 milhões, eu nunca vi uma pedra tão cara para custar 2 milhões. Se eu fosse lá no Rubão, com 2 milhões eu comprava a pedreira dele, porque quantos caminhões de pedra que eles não jogaram ali não dá 2 milhões de reais, de jeito nenhum. Quem não sabe o Rubão, acho que a Gabi já deve ter visto em Praia Grande lá, que ele tem coisa de pedra, de areia. São Vicente tem o Rubão no Jockey também. Tem o Rubão também. Ó, o Matheus colocou aqui, gente, que ele foi almoçar no restaurante e veio lá, né? Existe uma lei que ela coloca que haja descrição na nota do valor que nós estamos pagando, gente. Isso é verdade. E aí vem lá descrito. Eu não lembro o que foi que eu tinha comprado, mas foi mais ou menos isso mesmo, Matheus. Tipo, sem os impostos, ia ficar quase a metade do preço que eu tinha comprado. Então, é bem complicado. Mas esse princípio da publicidade, vocês precisam entender, assim, ou fixar, todos os atos públicos precisam estar aí, né? Eles precisam ser divulgados. Seja, novamente, na prefeitura, seja no governo do estado. Então eu falei dessa placa que tinha. Essa placa, ela estava atendendo a lei? Estava, mas eu preciso tomar cuidado pelo seguinte ponto. Não pode, tá? Não pode, como é que eu vou dizer? Não pode estar atrelado à figura do candidato X e do candidato Y. Por quê? Se ele faz isso, ele vai inaugurar e coloca lá a foto dele na placa, estamos inaugurando vai a obra aqui, processo de drenagem, não sei das quantas.
Gente, se ele faz, ele fere o princípio da publicidade e o da impessoalidade. Ó, a gente já falou da impessoalidade ali antes. E aí ele corre o risco é, de sofrer sanção, sofrer processo ou qualquer outro BO ou problema aí que venha a ocorrer dentro da administração pública. Tudo bem? Perguntas até aí? Vocês assistiram o vídeo, né? Assim eu espero, que isso que eu tô falando é coisa que já estava no vídeo, todo o detalhamento. Ninguém vai perguntar? Essa turma não fala nada, né? Raquel, fala aí, Raquel. Tudo bem? Raquel Paixão. Tudo ok, a Bia colocou. Uhum. Vamos Tudo nessa. ok, professor. Merci, muito obrigado. Ahn, Ó, por que que eu abri esse site, né? Eu vou até colar o link aí para vocês. Como a gente está falando do princípio da publicidade, todos os atos têm que ser divulgados. Muitas cidades, por exemplo, Santos, né? Eu cresci em Santos assim até os 9 anos. E eu lembro que de manhã ia para a escola e o pessoal distribuía o jornalzinho de Santos, que era o DO. O DO era o diário oficial lá de Santos. E depois de um tempo, né, assim como muitas cidades começaram a fazer digital, até porque a questão de economia financeira, São Vicente nunca teve um diário oficial impresso, usava aí o jornal Vicentino para publicação de notas e tal, e muitas cidades passaram a fazer o diário oficial, que é onde sai, né, atendendo esse princípio da publicidade, é onde saem todos os atos públicos, né, todos os atos do governo ou da prefeitura de São Vicente. E um exemplo, tá? Eu abri aqui o de hoje, que é dia 10, ó. Aqui coloca, ó, a Diretoria de Fiscalização de Obra. Ó, ela está citando aqui uma pessoa, provavelmente por ter feito alguma irregularidade, alguma obra. Sai aqui. Ah, mas eu não fiquei sabendo. Então, aí o munícipe, ele precisa buscar meios de se informar. Tá, existe até um site, ó, é Jus Brasil. Você consegue criar filtros. Por exemplo, tudo que sair com o nome de Gabriele com dois L's, Jesus do Nascimento, ele manda alerta para o seu e-mail. Falou, ó, saiu uma publicação tal coisa. Ó, saiu uma publicação de tal coisa. Isso é interessante porque você consegue monitorar o que está acontecendo. O meu pai mesmo teve problema já porque ele tinha uma moto, aí o cara ficou de passar o documento lá, o cara não passou, ele tomou um monte de multa, ele passou a moto para uma outra pessoa que tomou um monte de multa, e nisso esse monte de multa estava no nome do meu pai, e ele não ficou sabendo. Depois de um tempão, ele recebeu lá uma carta e ele viu também que ele estava na dívida ativa do governo. Quando é dívida ativa, quer dizer que você está devendo o governo e às vezes está até em processo, disputa lá que a prefeitura acaba abrindo. Então é interessante até para quem não sabia aí disso do Jus Brasil. Ó, eles também divulgam. Peraí, esse aqui não. Vou ver outra coisa sem ser obra. O povo da obra aqui tá nervoso, viu? Vou até falar com o Alex. Falar, Alex, seu povo tá nervoso aqui nos BO das intimação aqui. Peraí. Ah, aqui, ó, um outro, ó, pronto, melhor. Esse aqui, ó, é um contrato de locação de imóvel da prefeitura, ó, onde funciona aí o Conselho Tutelar da Área Continental. A prefeitura fez um contrato de 30 meses de aluguel, o valor do aluguel 2.485, e aí tá aqui o nome do prefeito, porque nesse caso ele que assinou, mas se vocês observarem, todas as informações estão aqui. Se, né, eu como cidadão, eu quero acesso àquela informação, Pera só um pouco. Eles estão aqui embaixo. Desce a escada, você vai ver uma sala na ponta. Eles estão lá dentro. Beleza? Sim. Falou. Então, eu como cidadão, eu posso chegar lá e pedir detalhes desse contrato. Aí eu quero saber onde é essa casa realmente. Ó, se bem que tem o endereço aqui, mas eu quero saber quantas pessoas são atendidas, o porquê desse valor tão alto, como é que chegou nesse preço. Tá lá, tá as informações de todo o passo a passo. A gente vai ver essa aula sobre licitação mais para o final do semestre, mas isso tem relação com o princípio da legalidade, que tem que estar na lei. Então, há uma lei que faz esse regimento para eu fazer esse processo de locação, e também da publicidade, porque ele está divulgando, tá? Vou voltar aqui para a gente finalizar a revisão, mas tudo que tem, ó, que sai aqui. Ó, tem um pregão aqui, a prefeitura está comprando o quê? Ó, concreto. A prefeitura está comprando concreto aí. Então, ó, R$ 1 milhão está aqui disponível. Tudo que vai ser feito
sai aqui nesse diário oficial, digamos assim, tal. Tem até para merenda também que a prefeitura acaba recebendo. E aí, se a pessoa quer saber os detalhes, tal, tá aqui dentro. Daqui dentro que eu digo não aqui, mas você consegue consultar aqui em cima, tem a parte de compras de licitação em algum ponto aqui do site da prefeitura e você consegue, ó lá, licitações, ó. Aí você consegue acompanhar o que é que a prefeitura está comprando ou não. Ou no site do Tribunal de Contas, que em um outro momento de aula eu vou ensinar vocês até a observar isso, porque em concursos também cai perguntando como é que funciona aí o Tribunal de Contas. Quarto princípio, acho que eu falei que nós já estamos acabando a revisão, é o princípio da moralidade. Quando a gente fala de moralidade, eu estou falando de o gestor público, a pessoa que está lá à frente, né, da prefeitura ali, ou o concursado, ele deve tomar atitudes ou ações seguindo aí os bons costumes. Ele não pode cometer práticas ilegais, ele não pode, por exemplo, nomear o parente. Até na moralidade aqui, uma das coisas que mais pegam aí é isso, que é o nepotismo, né? Acho que vocês já devem ter ouvido falar disso. Ou seja, eu vou nomear lá o meu irmão para ser chefe de gabinete de uma determinada secretaria. Tá. Aí, irmão do prefeito está nomeado chefe de gabinete. Como que fica a situação se ele, de repente, não for trabalhar? Aí começa, porque aí começa a denúncia. Hoje em dia, na era das redes sociais, o pessoal já vai postando e aí sai lá no site sabe do princípio da publicidade? Tem o site da prefeitura que mostra todos os salários. Aí sai lá, olha, irmão lá do prefeito, sei lá, do vereador, não sei quem, tá ganhando 10 mil reais e não tá indo trabalhar. Então, são coisas que vocês já devem ter ouvido aí, às vezes, infelizmente, acaba sendo recorrente em várias cidades isso, mas que existe a lei, existe o princípio que pode gerar problema, tá? Para quem está aí na gestão pública. Então, da moralidade, ó, vantagem, né? Obtenção de vantagens ilícita. Esse princípio, ele ajuda nisso. Quando fala em vantagem ilícita, sei lá, chega uma empresa e fala assim, ó, eu vou dar, chega lá no escritório, lá, ou na repartição, fala, ó, vou dar 100 mil reais para vocês dividirem aqui para aprovar aí o projeto da minha empresa. Já tiveram cidades que houve aprovação de projetos para construção e estava irregular, e depois o projeto parou. Então, é bem complicado, tá? Outra coisa é a questão do probo. Quando fala probo, é do princípio lá que fala da probidade, né? O que é probidade? É você fazer a coisa certa. Então, o princípio da moralidade, ele garante aí, né, que não haja o jeitinho, tá? Tipo, vou dar um exemplo, coisa que talvez vocês não saibam. Quando tem obra, eles pagam as obras medindo. Vamos supor, vou construir uma escola. A escola tem 20 salas. Em cada sala que eu for terminando o projeto, eu recebo pela parte estrutural, depois eu recebo pelo acabamento, tipo piso e tal, recebo pelas partes elétricas, e aí em cada etapa que eu vou finalizando, eu recebo. Muitas vezes esse jeitinho faz com que empresas recebam, sem ter terminado a obra, a empresa vai embora e a escola fica lá e vira um elefante branco. Isso acontece assim, escola, viaduto, milhares de coisas que infelizmente a gente tem aqui no Brasil que isso ocorre, tá? Mas o princípio da moralidade, nesse caso, ele acaba sendo ferido porque ele fala até dessa questão aí de ter o jeitinho. E os romanos mesmos, né? Eles já diziam, nem tudo que é legal é honesto. E aí volta naquilo que eu falei de você pensar assim, bom, eu vou autorizar a construção porque isso vai trazer emprego para a cidade. Tá, mas será que
esse ponto, ele não vai contra algo que está na lei proibindo? Aquela vantagem que eu dei para uma empresa, apesar da empresa ela tá dentro dos critérios, mas eu fui honesto aí até com as outras, muitas vezes, eu vou até comentar esse exemplo. Muitas vezes, o que acontece até nesse fator é que a justiça ou o Ministério Público, ele atua para poder combater. E aí, até o GAECO lá, que é do crime organizado, ele também fica em cima, porque em várias cidades formam-se aí verdadeiras organizações criminosas, tá? Deixa eu ver aqui. Os estádios, verdade, Carlos. Cara, os estádios, muitos não são utilizados e, infelizmente, muito dinheiro público foi gasto. Diferente de outros países, eu estava até lendo hoje que Paris, em 2024, lá que vai ter a Olimpíada, eles não usaram dinheiro público. E o que eles estão fazendo? Eles estão montando áreas multifuncionais, onde vai ter diversas modalidades. Não é igual no Rio. O Rio criou lá na Zona Oeste um espaço do hipismo, não sei o quê. Outro espaço do ciclismo, outro espaço de natação. Não. Lá em Paris vai ser um espaço multifuncional, compartilhado, onde várias competições no mesmo espaço e sem gastar dinheiro público. Porque quando você faz isso, você acaba pegando dinheiro que deveria ser destinado para saúde, educação, e você coloca em outras áreas. E aí o povo, né, que a Olimpíada foi embora do Rio e como é que ficou? Dois governadores presos depois disso, acho que três, e o Rio ainda está aquela loucura com a variante Delta lá, tá? Veja bem este exemplo aqui, eu vou até colar para vocês, ó, peraí. A do Rio ficou, e agora o prefeito que tá lá, que estava na época das Olimpíadas, ele tá querendo revitalizar tudo. Ou seja, ele quer gastar mais dinheiro para arrumar algo que ele fez e que o outro não cuidou e que não foi utilizado, e aí isso vai dar ruim. Eles estão até vendo lá judicialmente se consegue barrar disso acontecer. Ó, exemplo, né? Determinado prefeito, após ter sido derrotado na eleição, que é o pleito municipal, às vésperas do encerramento do mandato, né, quando está acabando ali, tipo, chegou novembro, dezembro, que ele faz? Ele congela o IPTU, que é o Imposto Territorial Urbano, com intenção de reduzir as receitas. Muitas cidades, Praia Grande, São Vicente, que a gente não tem indústrias, né? Depende muito aí do IPTU, elas contam com esse dinheiro. Então, ó, o prefeito perdeu a eleição, ele foi lá e congelou o IPTU para que não entrasse dinheiro e aí fizesse com que o prefeito que ganhou ele não conseguisse gerenciar a cidade porque ele não ia ter recurso. Apesar, ó, disso estar na lei, tá? O prefeito pode fazer, ele pode congelar o IPTU porque está na lei, mas ele acabou agindo aí contra o princípio da moralidade. Por quê? A cidade, no outro ano, ela contava com o recurso do IPTU. Por ele ter congelado o valor, ele prejudicou todo o andamento orçamentário. Vocês vão chegar numa aula comigo que a gente vai falar de LDO e vai falar de LUA, que são leis baseadas em orçamento. Ao congelar o IPTU, o prefeito ele prejudica o outro que vai entrar e aí a cidade acaba ficando sem dinheiro, tá? Em São Vicente, várias coisas sempre acontecem quando há trocas aí, né? Mas não que eu me lembre de congelar o IPTU, que aqui na cidade o IPTU também, assim como Praia Grande aí, ele é um IPTU até alto. O da publicidade eu já tinha falado, então eu falei todos. Aqui da licitação. O da eficiência, que é o último aí que faltou eu falar. Ó, o da eficiência, ele está baseado na Constituição, porém há uma emenda constitucional, né, que fala especificamente sobre ele, sobre o princípio da eficiência. E aí eu até coloquei aí no chat para vocês, o princípio da eficiência é como se fosse numa empresa privada. Pensa, sei lá, um supermercado. O cliente chega lá, ele pede um item, não tem no estoque ali na prateleira. E por que não tem?
Porque o funcionário não foi lá e acompanhar ou não acompanhou as saídas e não repôs. Porque não conseguiram comprar e aí isso fez com que faltasse no estoque e não conseguiu repor a prateleira. Não está tendo eficiência? Dentro da administração pública, essa é uma briga muito grande, aí faz com que queiram privatizar muitos órgãos, que queiram até falar que o pessoal que trabalha na administração pública não faz nada, é vagabundo, igual muitas vezes o pessoal costuma colocar, justamente pelo ponto que, na eficiência, o ente público ele tem que agir com rapidez, com perfeição, não é porque está atendendo ali a população que ele vai fazer de qualquer jeito, tá? E com rendimento, porque isso é dinheiro que está sendo usado para pagar o salário dele. Então, até a questão econômica, quando a gente pensa em eficiência, também conta. E aí entra a questão do custo-benefício, por exemplo, quando vai se fazer compra. Porque, né, sei lá, o Carlos na casa dele, ele quer tomar um refrigerante. Ele pode ir lá e comprar Coca-Cola. É mais caro? Tudo bem, mas ele foi lá e comprou porque foi a decisão dele. Dentro da administração pública, vamos supor, a prefeitura vai dar suco. Eu não vou falar refrigerante porque não pode. Vai dar suco. Ela não vai lá e vai colocar o suco Del Valle, o suco Capo, sei lá outro aí que é mais caro. Del Valle, Del Valle. Ela vai colocar a descrição do suco na hora de comprar. Exemplo, suco de uva com tantos por cento de suco de maçã, numa caixa de 1 litro, não sei o que lá, ou então em caixinha de 200 ml. Ela coloca as informações, mas ela não coloca a marca. Por que que ela não coloca a marca? Porque ela está buscando o custo-benefício e a economia. Então, também você falar de eficiência na administração pública, você precisa pensar até em atender a população, atender aí o funcionamento, mas você precisa fazer o bom uso do dinheiro público. Lembrando, né, que o dinheiro público, ó, não pertence à secretaria, não pertence ao prefeito, nem governador, nada, tá? Porque, exemplo, São Vicente, a Secretaria de Educação tem uma estrutura gigantesca, que é a maior rede de escolas aí da Baixada. A verba que tem é muito grande. Então, o secretário não pode chegar lá, a secretária, e gastar do jeito dela. Ela tem que gastar o dinheiro conforme a legislação e conforme o orçamento prévio. Aquilo que eu escrevi lá de LDO e LOA, que eu coloquei aqui, porque eu estou pensando na eficiência. É como se fosse na sua casa, você tá aí, as contas estão apertando, então você precisa reduzir os gastos, você vai trabalhando para que você chegue aí num denominador comum, digamos assim, a questão de economia, vai apagar uma luz, apagar outra. É, isso, até na gestão pública, várias ações estão sendo tomadas, há diversos congressos, seminários, eles fazem orientações para que se evite aí o gasto. Prova disso, né, na pandemia, é, reduziram, eu não lembro agora em valor, na casa dos bilhões aí, mas gastos com energia, com água, porque ficaram fechadas as unidades, né? Internet, que cada professor ficou na sua casa trabalhando e a escola nem sempre tinha gente lá presencial. Último ponto para a gente começar a fazer aqui o Kahoot é que a administração pública ela precisa estar atenta às suas estruturas, cadê aqui a caneta? E organizações, tá? Evitando aí, vamos supor, eu vou ter um órgão público que está subutilizado. Para que eu vou comportar vários funcionários dentro lá de um órgão se não está sendo usado, se não tem função? Ou até mesmo, tá? Que não atenda às necessidades da população. De repente, né? A gente está pensando em eficiência. Vou pegar um exemplo aqui que vocês devem conhecer. Eu tenho a Secretaria de Transportes Metropolitano, chamada de STM. Ai, colocou minúsculo, mas é maiúsculo.
Eu acho que o secretário é o Baldir lá, o Alexandre Baldir. Eu tenho a STM, que cuida dos transportes, regula aí os ônibus, a Artesp, essas coisas todas. Beleza. Para que eu vou gastar com estrutura, com gestão de pessoas ali, né, com capital humano, com internet, computador, recursos de viagens, deslocamentos, para manter bases espalhadas aí pelo estado, se eu já sou do estado e eu já faço isso? E aí, ó, vou colocar uma siglazinha aí que vocês talvez não ouviram mais falar tanto aí. Leram aí qual é? Ela saiu, ela foi extinta, assim como outras, né? A própria, acho que foi a Coab, a CDHU, acho que foi a CDHU. A MTU, que é do transporte, a CDHU, que é de habitação, e aí foi incorporada na Secretaria de Habitação, porque, olhando aqui, né, eu tenho a própria secretaria que consome um baita de um recurso, mas eles criaram puxadinhos daquela secretaria. E aí esses puxadinhos deixaram de atender a população dentro aí daquela perspectiva que a população esperava. Então, o governo Dória, deixa eu até ver aqui, quer ver, ó? Dória extingue órgãos públicos. Ele foi lá e fez um enxugamento, ele foi cortando tal, e aí foi extinguindo, tá? Isso é normal de acontecer, mas, né, não se espante ou não se espantem se ano que vem, que é a eleição, ele reabrir, ele colocar a lei lá e aí botar de volta esses puxadinhos. Qual é o problema desses puxadinhos? Você consegue alocar aquele povo todo lá que ajudou na eleição, aquele povo que é ligado ao partido A, partido B, que dá suporte, que ajuda, que não sei o que lá. Então eu preciso de cabides, a gente chama, tá? Ó, eu vou explicar o termo cabide. Eu preciso de cabide para pendurar esse povo todo. Se não, como é que eu vou ficar com quem me apoiou? Eu vou perder o apoio dos caras, tá? Ó, eu coloquei a lista aí dos órgãos que foram extintos. Fundação Parque Zoológico, Fundação de Remédio Popular, Oncocentro de São Paulo, Instituto Florestal, a CDHU que eu já falei, a MTU, a SUSEM tem aqui em São Vicente, atrás do Itaú, ali no centro ali. A SUSEM, ela cuida de coisas da dengue, ela faz aí o controle. Instituto de Medicina Social e Criminologia, o DAESP, o Aeroviário, que foi privatizado, um monte de aeroporto, o próprio aeroporto de Itaém, que nessa temporada ficou funcionando. Eu cheguei até ir lá no mês de. Acho que foi em janeiro, fevereiro, gente. Eu tava lá e até o próprio prefeito agora está embarcando daqui para São Paulo e de São Paulo para Itaém, usando o aeroporto, está privatizado. Então, eles extinguiram essas 10 instituições visando aí o princípio da economicidade. Desculpa, da eficiência. Ou da economicidade também, porque aí você traz economia aí dentro da gestão pública. Tudo bem? Perguntas aí? Nada, vocês estão muito calados, está faltando muita gente aqui na aula. Matheus Grunendiek. Pergunta, Matheus Posidônio. Onop. Cadê o Matheus? Matheus, tá aí. Deixa eu ver. Tudo certo? Tá bom, era só isso que eu precisava saber. Então agora a gente vai começar o Kahoot. Hehehe. Eu vou abrir a tela toda aqui. A Ana já fez Kahoot comigo no ensino médio, mas vocês provavelmente não, por conta que eu só dei TCC para vocês. Então fizeram, acho que com a professora Andréia ou algum outro professor. Esse número que está aí, que eu estou tentando colocar, é o número do PIN do Kahoot. O Kahoot tem o PIN, que significa que é o código que você usa para acessar, tá bom? E aí, ele deu ruim aqui, ó, na hora de colocar o número do PIN. Vocês estão vendo aí na tela, vocês precisam acessar o link do Kahoot e entrar aí com esse PIN. Vou colar no chat, mas tá dando ruim.
Vocês podem entrar aí e acessar. Bora, para a gente poder terminar e eu explicar o trabalho e vocês fazerem. Aí eu tiro dúvidas, se tiver dúvida na hora do trabalho. Ó, esse é o link, kahoot.it. E aí pode, fé em Deus, acessar aí que até agora, ó, só o Matheus que acabou de chegar. É falar, ninguém chegou, mas não, o Matheus chegou. A Ana, muito bem, Ana. Quem tá pelo celular não precisa instalar, você consegue abrir no navegador, tá? Bora, bora, bora. Vou colocar a musiquinha para vocês ouvirem a espera, ó. Tawane, Beatriz, Andressa, muito bem. Vamos ver o que é o funk do Kahoot. Maria Sopa, muito bom. Se identificou, já sei que é você. Já? Cadê os outros alunos? Fabiana, Monfardini, Letícia. Fala outro aí. Que não entrou, deixa eu ver. Alexia. Não, Alexia entrou. Tati. Isabela. Teve acho que alguém que caiu. Não vou começar com quem tá. Lembrando que o Kahoot vale aí R$ 500.000. Quase o show do milhão. Coloquei de novo o link e o PIN aí para vocês acessarem. Posso começar com esses 12? Vamos lá? Camille chegou. Muito bom, Camille. Então, bora. Começando. Deixa eu marcar um arroba aqui começando, porque mesmo que você está tentando acessar, você consegue chegar atrasado ali e participar, tá? Ah, então, vamos ver aí, né, como é que vai ficar esse ranking. Valendo. Bom, tenho 13. Vamos ver aí, né? 12, agora caiu um. Quem tá indo e voltando, quando eu apertar, você consegue entrar já nas perguntas. Bora. Lembrando que são dessa aula e das outras aulas, as perguntas. Ao criar uma lei, qual base ela deve seguir? Acho que eu dei até isso numa atividade simulada para vocês, um diagnóstico. E aí, 11 respostas. Acabou. Alguém não respondeu. Mas tudo bem, ó. Constituição, aí a maioria. Quem colocou código tributário, o código tributário, ele não é base aí para criação de lei, tá? Claro que aí eu vou trabalhar algo relacionado à tributação. Eu vou observar o que já tem no Código Tributário, posso fazer uma proposta de mudança, alteração aí, mas ele não é porque a Constituição é a base, tá? Igual aquilo que eu falei, pena de morte. O governador não pode criar pena de morte, porque a Constituição ela não permite. Não é igual aos Estados Unidos que cada estado aí tem a sua forma de trabalhar. Muito bem, ó, Matheus, Carlos, Alexa, Beatriz e a Maria. Boa. Próximo. Verdadeiro ou falso? Os princípios constitucionais funcionam como bússola para toda legislação infraconstitucional? Ah, Gabriel, entra direto lá. Deixa eu ver. 3, 2, 1. Alguém não respondeu de novo, mas tudo bem. Eu até falei disso hoje, quando eu comecei a falar da revisão aí, que a Constituição, os princípios constitucionais, eles são base para que as legislações funcionem. Então, bacana, boa aí. 9 pessoas acertaram. Vejamos. Ah, não mudou o ranking, não. O Matheus tá que tá aí.
Ah, quem não tá conseguindo, gente, se puder até avisar para eles, não precisa entrar pelo Team. Se tá dando ruim, vai direto no Kahoot. São 10 perguntas, a gente tá indo para a terceira. Bora. Os princípios do direito administrativo estão discriminados especificamente no artigo 37, que estipula. O que o artigo 37 fala sobre os princípios? Lê com calma. Acabou? Mesma coisa, Isa. Se não está conseguindo, tenta acessar direto o link aí do Kahoot. Ó, as esferas do governo, elas seguirão os 5 princípios da administração pública, que foi a revisão que eu fiz. Quem colocou que somente o governo federal, na verdade foram 3 pessoas, não, porque isso é válido para todos os órgãos públicos. Todos, tá? Todas as esferas também. Muito bem. Eu acho que teve uma mudança. A K bateu aí o recorde. A Andressa subiu e a Beatriz subiu. Então, foi mais rápido aí para responder. Bora para a próxima. Verdadeiro ou falso? Os 5 princípios da administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e ineficiência. Tá certo ou tá errado? Se não ler, vai dançar. Acabo de prever aí. Deixa eu ver. Opa, a maioria pelo menos colocou falso, mas quem leu aí a ineficiência como eficiência, que foi esse último que eu expliquei, né? Provavelmente errou, tá? Mas bom que você já viu agora aí o porquê que errou. Deixa eu ver. Carlos caiu, subiu a Maria, a Andressa, muito bem. A Ive tá chegando, ó, bateu aí o recorde. Partiu, próximo. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia. A isonomia se refere a. Isso, eu não lembro se eu falei naquelas outras primeiras aulas, mas estava até da aula passada. Aí tem alguém que está sem responder. Ó, foi para 15. Muito bem, muito bem. Muito bom. Então, chegamos aí. Caiu, Maria? Pior que eu acho que se voltar, a pontuação vai zerar. Tenta ver. Ó, o princípio da igualdade está ligado à isonomia, porque dentro da licitação eu não posso favorecer a empresa A, a empresa B, tá? Que eu até comentei isso nos exemplos aí que eu fui falando também, mas isso também estava até das outras aulas. Partiu para a sexta. Maria caiu um pouco, Carlos e a Andressa subiram. Verdadeiro ou falso? Existe hierarquia entre princípios? Um prevalece sobre o outro? Eu até também falei isso hoje mais cedo. Dez segundos. Ah, que droga. Foi. 10 pessoas aí colocaram falso e 5 verdadeiro. Gente, um princípio não sobressai referente ao outro. Exemplo, o prefeito não pode ir lá e nomear, no princípio da moralidade, ele nomeia o parente porque ele fala que
no princípio da eficiência, aquele parente vai trazer maior retorno para a administração pública. Ele não pode fazer isso. Ele não pode justificar, né, o crime lá ou realizar tal ação porque ele está deixando de cumprir uma e cumprindo outra. Isso daí, negativo. Tá? Então é falso. Deixa eu ver aqui o chat. Eu vi que mais pessoas estão sinalizando problemas aí, né? Maria, qualquer coisa acompanha aqui na tela. Pronto. Que aí eu já finalizo aqui com vocês. Matheus está ainda no ranking, ninguém tira o Matheus, mas o Gabriel Monfardini chegou. Bora. Quiz. Princípio da legalidade é uma garantia que... Ó, legalidade. Fiz a revisão hoje. Olha, só uma pessoa errou. Ó, tá falando assim, ninguém será obrigado a nada mesmo com lei no azul. Na verdade, não, né? Porque esse princípio ele coloca aí o ponto que eu só sou obrigado se tem lei. Então, olha lá o vermelho. Ninguém será obrigado a fazer nada senão em virtude de lei, que foi justamente isso que eu acabei de falar. Acabando, deixa eu ver. Não houve modificação. Verdadeiro ou falso de novo. Princípio da impessoalidade. Ninguém pode ser tratado de forma diferente. É verdadeiro ou falso? Tantã. E aí, 14. Foi. Muito bem. Pelo menos a maioria de novo acertou. É, todos têm que ser tratados iguais. Então, na impessoalidade, falei até quase agora que eu não posso dar favorecimento a determinados grupos ou pessoas. Alexia tá aqui chegando. Penúltima pergunta para a gente finalizar e vocês desenvolverem a atividade. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverão constar o nome do político? Verdadeiro ou falso? 14 respostas. Faltam 13 segundos. Muito bem. Acabou. Ó, muito bom. A maioria também acertou, mas ainda assim 5 colocaram verdadeiro. Gente, eu acabei de falar isso, que não pode ir lá na obra, lá na placa, o nome do político. Tipo, esta praça foi lá o prefeito que fez. Geralmente o que os assessores fazem, ou algumas pessoas que dizem que são da sociedade civil, é colocar assim, os moradores do bairro tal agradecem ao fulano pela obra aqui na rua. Os moradores do bairro tal parabenizam o vereador X por ter tirado o mato da rua. Umas coisas assim que geralmente acontece, tá? Tem cidades que existe a lei da cidade limpa e nem pode fazer. Mas ainda assim, por ser vereador, eles acabam fazendo e aí descumprindo o princípio da legalidade. Olha só que uma coisa puxa a outra, né? Eles mesmos criam as leis e as leis acabam se voltando contra eles. Claro que a população não sabe, ela não denuncia. Última pergunta, Matheus, eu acho que você vai ganhar, hein? Quiz sobre o princípio da moralidade.
facilita a obtenção das vantagens ilícitas, impede a obtenção de vantagens lícitas, impede a obtenção de vantagens ilícitas, facilita a obtenção de vantagens lícitas. Vamos ver como é que tá a leitura agora de vocês. Foi? Muito bom. Impede a obtenção de vantagens ilícitas, porque quando fala ilícita é algo que é ilegal, algo que não pode, tá? Vamos ver o ranking, né? Vejamos aí a situação final da telecena de Natal. É bom que fica aqui o histórico de todos que participaram. Muito bem, Carlos em terceiro. Beatriz com 10.002 pontos em segundo. E em primeiro lugar, Matheus, desde o começo aí liderou. Muito bom, Matheus. Parabéns, cara. Maravilha. Fala pro Gabriel aí que você ganhou. Manda pra ele o print, ó. Vou mandar o print aí, você fala pra ele. Ele vai ficar bravo, porque no meu ele não ganhou. Muito bom, Carlos. Zero pergunta difícil. Tá, beleza. Aqui ele mostra o relatório aqui com quem participou, quem não participou. Vamos aí para a explicação do trabalho para vocês começarem a fazer na quinta-feira. Vocês devem ter até visto aí o aviso que eu pretendo já dar a instrução quanto à prévia, tá? A prévia do dia 26. E fé no pai aí, né? Que tudo vai dar certo. Tô vendo aqui a situação. Deixa eu tirar aqui essa tela para trocar a tela. Beatriz, você ri, quero ver na hora da prévia. Colocando aí de volta, só um minutito. Parara, pam, pam. Achei a tela. Muito bem. Vou explicar o trabalho. Por que eu fiz essa revisão esse tempo todo aí, né? Até por conta dessas aulas remotas e tal, mas que o trabalho, ele tem total relação com essa revisão, que é o primeiro assunto, tá? Porque o trabalho, vocês já devem ter observado lá, eu não vou nem lá na tela do Teams para ver quem já olhou, quem não olhou, tá? Mas ele é uma atividade onde vocês vão, com base nas aulas, primeiro formar grupo, provavelmente aí os grupos que vocês já estão acostumados. Ô, Gabi, se você quiser fazer grupo com outra, sem ser você sozinho, igual do TCC, mas com uma outra equipe aí que tem menos participantes, sei lá, que tem 4, 3 aí, você pode fazer porque não vai te sobrecarregar tanto, tá? Outra coisa, peraí que você já fala. Vocês vão desenvolver uma pesquisa de um case, né? Um case é uma situação que aconteceu aí. Isso, se você abrir agora o site do UOL, lá, a capa da UOL, você abrir Jornal da Tribuna, provavelmente você vai encontrar relacionado ao descumprimento de um ou mais princípios. Então, uma notícia que tal ente público foi beneficiado por favorecer uma empresa e recebeu dinheiro e foi beneficiado, deixou de aplicar o dinheiro e aí o dinheiro sumiu, nomeação de parente, foi preso porque fez esquema de desvio da merenda e milhares de coisas que a gente tem no nosso Brasil com muita constância. Fala, Gabi. Professor, nesse terceiro módulo, todos os trabalhos precisa ser individual? Que eu fiquei um pouco em dúvida. Não, eu falei para fazer em grupo. Aí você pode ver um grupo que não seja aí, né, o do TCC que você está sozinha. De repente conversar aí com o grupo da Maria Eduarda, tanto a Costa quanto a Sopa, porque tem menos participantes.
E outros grupos que agora eu não me recordo que tenha 4. Ah, eu acho que o da Adriana, da Melissa. Melissa, Adriana, vocês têm 4 ou 5? Eu não lembro agora. Mas tem essa possibilidade. A própria Lorena que eu marquei aqui, gente, fala pra Lorena que se ela vai trancar, ela tem que avisar a escola, porque a gente não recebeu nenhum aviso, pelo menos os professores não. Que eu até marquei ela aqui. Continuando. Ô, professor, Ui, Gabriel. a Lorena, ela tá vendo se ela vai trancar ou não. Ah, fala pra ela não trancar não, falta até um pouco pra acabar. Eu tô tentando convencer ela a não trancar. Muito obrigado, viu? Porque qualquer coisa ela resiste mais 3 meses aí e acaba, pronto. Fica com o curso técnico já, pelo menos, finalizado. Isso que eu Obrigado. falei pra ela, É, sabe? é o melhor argumento. Ó, terceiro ponto, vocês apresentarão. E aí pode ser em vídeo, em podcast, não sei se já fizeram, em slide ou qualquer outra forma, pelo Canvas. Não esquecendo de apontar qual foi o princípio que foi descumprido, tá? Então, olha aí os princípios que eu coloquei hoje. Tem aqui embaixo, ó, um linkzinho do Politize lá sobre os princípios da administração pública. Tem aqui um videozinho sobre os princípios da administração pública. Por quê? Vai dar base para que vocês, em caso de dúvida, possam meio que distinguir as situações. Ontem mesmo eu abri o Jornal Tribuna e eu tinha visto lá uma situação que tinha acontecido aqui da cidade do ano passado e saiu agora a condenação. Se você olhar aí fácil, você acha. A própria Tatiele achou lá da Cris Forcel, né? A Cris Forcel foi condenada, depois foi condenada de novo, foi lasqueira. Ela é esposa do ex-prefeito e ela era candidata e acabou tendo um problema. A data de apresentação tá pro dia 17. E aí, vale tanto para menção quanto para frequência. O povo que não fizer vai ter problema aí com a atividade. Por isso que eu falei, já vai com o grupo que vocês estão acostumados, porque não vai sobrecarregar. É antes do TCC, tá? Antes do TCC, da prévia, então, tipo, vocês ainda vão ter um respiro. E agora, esse momento da aula, eu vou aproveitar já para vocês começarem. Então, que eu estou até com o slide da estrutura da administração pública, ele está aqui aberto já para começar. Mas eu acho que vocês preferem aproveitar já para tirar dúvida, já para pesquisar qual vai ser aí a reportagem, a situação aí que vai abordar, porque é até melhor para vocês já encaminharem aí e eu faço essa parte da administração pública depois que vocês terminarem os trabalhos. Pode ser? Perguntas? Ninguém fala nada, como sempre.